gostaria de apresentar uma mensagem a toda a população de Santo André. Sou andreense de nascimento e coração, professor, servidor público e engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia Mauá. Também sou mestre em Administração e Planejamento Urbano pela FGV. Doutor em Ciências Sociais pela PUC e pós-doutor pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris. Desde os anos 80, caminhei como membro do Centro de Estudos Políticos e Sociais do ABC, CEPS, com movimentos sociais e sindicatos de servidores públicos, movido pelo sonho de construir uma outra sociedade, uma sociedade mais igualitária, desenvolvida e democrática, colocando à disposição deles minha experiência acadêmica, profissional e política. Discutia com eles suas reivindicações e propostas de políticas inovadoras. Eu posso citar vários exemplos. Quando eu militava junto com o Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados, o MDDF, não se tratava apenas de reivindicar a urbanização de favelas de Santo André, mas de pensar nas melhores maneiras de fazê-lo. Quando eu atuava junto ao movimento de creches, viabilizamos a construção de um estabelecimento no Parque das Américas, em Mauá, com um método pedagógico que pensava que as crianças deveriam ser bem cuidadas, mas também deveriam se desenvolver plenamente como cidadãos. Quando eu lutei pela coleta de resíduos porta a porta com a Comissão da Terra no Jardim Oratório de Mauá, que era considerada inviável pela Prefeitura, discutimos uma maneira tecnicamente adequada para realizá-la. Quando pesquisamos no CEPS os reais custos do transporte coletivo andreense, junto com a Associação de Usuários de Transportes Coletivos de Santo André, passamos a ter subsídios para questionar os reajustes de tarifas dos ônibus na cidade, sempre com foco na qualidade do serviço prestado ao usuário. Quando estudamos as finanças da Prefeitura, pudemos subsidiar reivindicações salariais do Sindicerv, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo André. Incontáveis foram os trabalhos desse tipo desde então. Qual foi o problema que eu vivi? O problema que eu vivi quase que sistematicamente foi que, apesar da qualidade das reivindicações, elas não se viabilizavam em função de obstáculos colocados pelo Poder Executivo, independentemente da cidade e de qual partido ocupava o poder. Morei por 6 anos na França como exilado. Tive a oportunidade de conhecer e estudar experiências inovadoras de políticas públicas em vários países europeus. As reflexões desse aprendizado me possibilitaram pensar em utilizar como referência para a nossa cidade ações exitosas e criativas relativas à gestão pública e à participação popular. No meu retorno ao Brasil em 2012, decidi trabalhar com uma nova possibilidade da esquerda brasileira, fiel às minhas raízes, e filiei-me ao PSOL. Perguntava-me então se seria o caso de deixar aos outros a tarefa de governar voltando as costas para as demandas sociais. Desde 2017, então, coordeno no partido estudos sobre políticas públicas para Santo André, com vistas à elaboração de um programa a ser apresentado à sociedade andreense, que aponte para uma outra maneira de governar, imaginando um futuro pautado pelo desenvolvimento econômico inclusivo e socioambiental, que aprimore a democracia representativa eleitoral e a democracia participativa, e ainda por cima que reduza as desigualdades. Novamente aqui aparece meu desejo de colocar o que aprendi, agora através do PSOL, a serviço da sociedade andreense, para apresentar e dialogar com ela nossas propostas inovadoras para a cidade. No campo da gestão, por exemplo, pretendemos operar com transparência e instalar uma controladoria independente que identifique qualquer desvio de conduta. Cada centavo do contribuinte deve ser valorizado. No devido tempo serão apresentados mecanismos inovadores de participação popular. No campo do desenvolvimento, é necessário enfrentar a crise econômica da região e da nossa cidade a partir de uma matriz baseada no carbono zero,
criando novas frentes de expansão de investimentos e os empregos a ela associados. Isso significa considerar os resíduos como riqueza, expandir a produção de energia limpa, enfrentar enchentes permeabilizando a cidade e despoluindo Tamanduateí, manter zonas de proteção ambiental e muito mais. No campo da saúde, é necessário garantir a qualidade de vida da população, viabilizando o acesso dos cidadãos ao atendimento primário, a atividades físicas, esportivas, culturais e de lazer, de modo que doenças evitáveis não ocorram e as pessoas possam viver bem, aliviando a demanda dos hospitais. Trabalhamos com o conceito de educação plena, o que significa articular as atividades educacionais, as atividades culturais, esportivas e de lazer, promovendo o pleno desenvolvimento das pessoas, preparando-as para a nova economia e para a participação cidadã. Quanto ao transporte, devemos considerá-lo como um serviço, de modo que os diferentes modos de deslocamento estejam integrados, sejam melhores e mais acessíveis. Isto significa privilegiar a mobilidade ativa, o transporte a pé e de bicicletas e o transporte coletivo. Aos 67 anos e com uma vida inteira dedicada à luta contra as desigualdades e por um novo modelo de sociedade, candidato-me à Prefeitura de Santo André para viabilizar tudo isso e muito mais para nossos cidadãos e com os cidadãos. Fica o convite a todos para conhecer essas e outras propostas inovadoras, de modo a tornar a realidade aquilo que estamos apresentando à sociedade. Uma outra Santo André é possível.